Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3.6. Bom, na aula de hoje nós vamos fazer algumas operações aritméticas. Nós já aprendemos nas aulas anteriores o que são os tipos de dados, como trabalhamos com os tipos de dados, né? Tipo inteiro, tipo flutuante, o tipo string. Mais para frente nós vamos trabalhar efetivamente com os tipos booleanos. Só para lembrar, booleano significa valores lógicos, ou seja, ele só permite trabalhar com o valor falso ou verdadeiro. No caso, em inglês, false ou true, ok? Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com os operadores aritméticos, mas eu vou trazer já para vocês não é novidade, né? Mas é uma coisa nova aqui nas aulas, para facilitar um pouco. Pois bem, nós temos trabalhado aqui sempre com a visão padrão do nosso Python. Quando nós iniciamos o Python, uma vez que você instala o Python no Windows, ele sempre vai cair aqui no Python Shell, ou seja, no interpretador dinâmico, né? Nesse interpretador interativo que vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um código, por exemplo, se eu colocar 5 mais 2, eu dou um Enter, ele já exibe o resultado para mim na linha de baixo, que é o 7, ok? Mas o que nós vamos querer fazer dessa vez é já começar a nos prepararmos para as próximas aulas, ou seja, começar a estruturar mais linhas de códigos, preparar realmente um programa para que eu possa executá-lo. E tem duas formas que nós podemos fazer isso. A primeira é você deixar o interpretador abrir, que nem ele abriu aqui, certo? Aí eu venho aqui no menu File, venho aqui em New File, ou usando as teclas de atalho Ctrl N. Quando você clica nisso, percebe que ele abre essa outra janelinha aqui. Eu vou dar uma diminuída aqui, deixar aqui junto, ó. Essa janelinha ela vem escrito como Untitled, ou seja, sem título, certo? E vocês percebem que ela não tem a informação inicial aqui do interpretador e não tem esses três sinais de maior aqui, um do lado do outro, ok? E para que serve esse file? Ou seja, esse arquivo em branco é onde eu posso escrever várias linhas de comando, ok? E depois que eu tiver escrito todo o meu programa, aí eu salvo e executo. Vou fazer um exemplo prático aqui. Eu coloquei ali 5 mais 2 no interpretador interativo, ok? Aqui, se eu colocar simplesmente 5 mais 2 e mandar executar, pode ser que dê certo. E se não der? Vamos lá, vou colocar aqui, ó, 5 mais 2, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Simplesmente vou salvar. Vou vir aqui em File, Save As. Ele vai pedir um local. Eu vou colocar aqui, ó, na área de trabalho mesmo, por enquanto, certo? Não, melhor eu vou colocar ele aqui nos documentos. Eu vou deixar ele aqui na área de trabalho mesmo, não tem problema. Eu vou criar uma pasta aqui só para exemplificar. Vou chamar essa pasta aqui de aulas Python, só para começar. Aí aqui eu vou chamar o arquivo, que você pode ver aqui que ele já traz aqui como tipo padrão. Ele já vem como Python Files, ou seja, ele vai salvar como PY. A extensão de um arquivo Python é .py. E quando você tem o interpretador Python instalado no computador, ele já vai executar automaticamente esses arquivos. Por quê? Porque o Python ele é como se fosse uma máquina virtual. Não sei se você já conhece Java. Para quem já conhece Java, já conhece esse termo de máquina virtual. Para quem não conhece, bom, fica essa questão. O Python, assim como o Java, ele trabalha como uma máquina virtual. Então, ele vai pegar o arquivo que tenha uma extensão Python, e no momento que você coloca para executar, ele já executa automaticamente, ok? Então, por quê? Porque ele tem um interpretador Python instalado, certo? Até fica essa questão, isso aqui que a gente está utilizando não é uma IDE, ou seja, não é um ambiente de desenvolvimento Python. Eu posso desenvolver em Python aqui, mas se eu quiser escrever o código em Python
no bloco de notas, se eu quiser escrever o código Python em qualquer outro tipo de programa que seja específico para desenvolver linguagens de programação, ou seja, que não fique trazendo aquelas formatações formais textuais, como o Word, por exemplo, eu posso fazer numa boa. Por quê? Porque eu vou salvar o arquivo. A única coisa que eu preciso fazer é, no editor de texto que eu estiver usando, salvar o arquivo com a extensão .py. E aí, na hora que eu mandar executar, o interpretador vai ser chamado porque ele vai reconhecer a extensão do arquivo como sendo um arquivo do tipo Python. E aí ele roda o programa, certo? Alguns editores de textos muito utilizados aí, o próprio editor de texto que a gente tem aqui, no caso do Python, certo? Que vem por padrão com o seu interpretador. Algumas pessoas escrevem também no bloco de notas. Outros utilizam o Sublime Text ou o Notepad++, né? Existem alguns ambientes de desenvolvimento integrados, ou seja, algumas IDE, né? E esses ambientes de desenvolvimento integrados, eles já trazem algumas funções um pouco mais interessantes. A gente vai aprender aí como utilizar algumas IDEs nos próximos vídeos, ok? Algumas dessas IDEs que a gente pode utilizar é o próprio NetBeans. Para quem já programa em Java deve conhecer muito bem o NetBeans. Porém, o NetBeans está na versão 8.2 ou 8.3, alguma coisa assim. No caso, a versão que você precisa instalar é a 8.1. Por quê? Porque até a 8.1 você tem como baixar aí o módulo de complemento dentro da NetBeans do Python, ok? Você pode também instalar o interpretador Python no Microsoft Visual Studio, para quem é usuário aí da Microsoft e trabalha, por exemplo, com linguagem C# ou Visual Basic, você tem lá como baixar um complemento da linguagem Python. Você pode utilizar também o que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso nas próximas aulas, que eu vou ensinar como vocês baixam, instalam e configuram tudo de bonitinho, que é o PyCharm Community, que é uma versão gratuita do desenvolvimento Python da empresa JetBrains, ok? Bom, mas voltando aqui, o que eu vou fazer, eu vou salvar esse arquivo aqui, eu vou chamar de teste. Eu não preciso colocar o .py, porque ele já tem automaticamente aqui o formato para Python Files. Vou salvar. Perceba que aqui ele já trouxe para mim, ó, a extensão teste.py. E aí eu posso clicar aqui, ó, nesse botãozinho Run Model. E aí ele vai vir para cá. Agora observe o seguinte. Ele deu um restart aqui, certo? No nosso interpretador. Ele leu aqui o caminho, usuários, júnior, desktop, aulas Python, teste.py, mas ele não executou nada. Por quê? Porque o interpretador interativo entende o que significa 5 mais 2 como sendo uma operação aritmética vindo aqui para o 7. Agora, já no código, quando você está codificando, você precisa inserir os comandos completos. No caso, eu preciso colocar aqui o print, abrir e fechar os parênteses, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, se eu salvar agora novamente, ó, deu um save, eu venho em Run Model novamente, ou aperto a tecla F5, perceba que ele restarta novamente aqui o nosso interpretador interativo, aí ele printa o 7 aqui, certo? Por quê? Porque aí ele está imprimindo um resultado na tela. Eu tinha feito uma operação aritmética aqui em cima, porém eu não tinha mandado exibir o resultado dessa operação aritmética no meu código. Ok? Usar aqui, no caso, a nossa linha de desenvolvimento de códigos, o arquivo de código, é melhor porque eu posso pegar e escrever quantas linhas de código eu desejar, ok? E aí eu salvo e aí, no caso, eu mando executar. Aí ele vai dar o retorno para mim. Então eu não vou ter aquele problema. Vou dar Enter e ele já vai sair executando. Então eu posso escrever quantas linhas eu quiser. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui justamente com isso. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um print 5 mais 2. O que é 5 mais 2? É uma soma.
Uma recomendação, sempre deixe um espaço aqui dentro, certo? É recomendável que você dê esses espaços. Você pode falar, ah, mas deu certo, não tem problema, assim também vai dar certo, ok? Uma coisa que é muito importante que eu já recomendo vocês lembra daquela linha de comentário, aquele sharp? Então, sempre utilize, agora no começo que você estiver estudando a programação, sempre utilize comentários no seu código. Isso facilita muito o seu aprendizado e vai fazer com que você comece a trabalhar de uma forma mais profissional. Pois quando você estiver desenvolvendo grandes codificações para programas mais à frente, às vezes você precisa deixar algumas linhas de comentários para que outros programadores, desenvolvedores, quando eles forem analisar o seu código ou for ter que fazer alguma manutenção no seu sistema, eles não fiquem perdidos. Não que o programador ele não saiba o que está escrito, mas é uma boa prática de programação você deixar códigos e deixar esses códigos com blocos de informações, ou seja, comentários falando o que você deseja, o que é especificamente cada área do seu código, pois assim fica mais fácil dele achar a localização, o que ele precisa realmente mexer. Então aqui, para deixar um comentário de linha, certo? No Python a gente usa o jogo da velha, né? Esse sinalzinho sharp aqui. Eu vou colocar aqui, estudando operadores aritméticos, ok? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma linha. Aí aqui a gente colocou print, nós vamos usar uma sequência de prints aqui agora, certo? Print, e dentro da função aqui a gente colocou 5 mais 2. O que esse 5 mais 2 faz? Então eu coloco aqui, ó, sharp, retorna, soma, ok? Então 5 mais 2 retorna uma soma. Se eu pegar agora e colocar aqui, ó, print, abre parênteses, colocar 5 menos 2, o que ele tem que retornar para mim? Ele vai retornar para mim, retorna subtração, certo? Por quê? Porque eu estou trabalhando agora com o operador de menos, certo? As 4 operações básicas, basicamente vocês já sabem, então print, vou colocar agora aqui 5, o asteriscozinho, certo? Esse asterisco aqui é a multiplicação, ok? Então, vamos lá, sharp, retorna multiplicação. E perceba que eu estou colocando um comentário em cada linha, sempre depois do código. Por quê? Se você não está acostumado com a programação, quando você está começando a programar, você pode colocar uma linha de comentário depois do seu código ou uma linha de comentário acima do seu código, que nem eu fiz aqui, ó, estudando operadores aritméticos. Então significa que tudo que eu colocar aqui faz parte do nosso estudo de operadores aritméticos. Então, se eu quiser colocar esse retorna soma em cima do comando print, 5 mais 2, eu sei que a próxima linha vai retornar uma soma. O que eu não posso é colocar assim, retorna soma, aqui no caso, em cima do 5 mais 2, aí eu escrevo 5 menos 2 e depois embaixo eu coloco retorna subtração, porque eu vou imaginar o quê? Que tudo que está ali, aqueles dois print retornam uma soma e depois o que estiver abaixo da linha de comentário da subtração é que vai retornar a subtração. Então, você tem que criar um padrão. Então, se você vai colocar os seus comentários sempre na linha de cima do seu comando, você tem que manter esse padrão até o final do seu código. E se você colocar ao lado, você tem que manter sempre ao lado, que nem eu estou fazendo aqui, certo? Pois bem, agora vamos colocar aqui o print e eu vou colocar o 5/2, que vai retornar para mim a divisão. Então, retorna divisão. Só que aqui vai um pequeno truque. Eu vou colocar aqui, ó, divisão real. Por que divisão real? Vocês vão entender. Eu vou salvar aqui esse código, save, e vou dar um F5 para ele ser executado. E perceba que aqui ele já vem automaticamente aqui para o Python Shell e traz aqui para mim, ó. Quanto que é 5 mais 2? 5 mais 2 é 7. Então,
nosso primeiro código funcionou a soma. 5 menos 2, 5 menos 2 é 3, retornou a soma. 5 vezes 2 é 10, retornou a multiplicação. 5 dividido por 2 é 2,5. Essa é uma divisão real. Porém, se eu for fazer a divisão de uma forma certinha, lá no papel, 5 dividido por 2, 5 é ímpar, 2 é par. Eu não consigo dividir isso de forma correta, a menos que eu queira trabalhar, no caso aqui, com o ponto flutuante. 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 é 1. Então eu tenho aí, no caso, 2 na resposta da nossa divisão e ainda restou 1. No caso, agora sim, eu poderia complementar para fazer uma divisão real, para não ter resto nenhum, ficar com 0. E aí, 1 dividido por 2 é meio. Então, no caso, eu tenho aí 2,5, certo? Então, essa aqui é os operadores básicos: adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que a divisão sempre vai retornar o divisor real, ok? Agora, existe aqui a possibilidade de eu trabalhar com a divisão inteira e com o resto. O que é uma divisão inteira? É quando eu quero que o valor que apareça seja só a parte inteira. Então, no caso, 5 dividido por 2, a parte inteira é somente o 2. Certo? Se eu colocar, por exemplo, 7 dividido por 2, eu sei que 7 dividido por 2 é 3,5, mas a parte inteira de 7 dividido por 2 é só 3, porque 2 vezes 3 dá 6, e para 7 resta 1, certo? E por isso que a divisão real daria 3,5. Então, vamos colocar aqui, ó, print. Para eu obter o resultado de uma divisão inteira, eu coloco, por exemplo, 5. Em vez de utilizar uma barra só, eu coloco assim, ó, 2 barras, uma na sequência da outra. Essas 2 barras vão me retornar a divisão inteira. Então eu coloco 5 barra barra 2, fecho parênteses, e eu vou colocar aqui o comentário: retorna divisão inteira. Ou seja, eu coloco entre parênteses, porque eu estou comentando, somente a parte inteira da divisão. Certo? E aí você pode se perguntar, e se eu quiser saber o resto dessa divisão? Aí tem um jeito da gente trabalhar com o resto. Print, coloco lá os 5, utilizo o sinal de porcentagem. O sinal de porcentagem vai retornar para mim o módulo. Ou seja, o que é o módulo? O módulo é o resto da divisão. Eu coloco aqui 5, porcentagem 2, fecho parênteses, e aí eu coloco aqui, ó, retorna o resto da divisão. Ou seja, entre parênteses, resto de uma divisão inteira. No caso, aqui em cima, ele tem que me retornar apenas a parte inteira da divisão. E aqui embaixo ele só vai me retornar o resto da divisão, certo? Então, se eu salvar agora aqui e der um F5 para executar, perceba que agora aqui, ó, ele me retornou o 2,5 lá na parte da divisão real. Na divisão inteira, ele só me retornou o valor 2 e no resto ele me retornou o valor 1. Ok? Então, esses aqui são os operadores básicos, ok? São as operações básicas aritméticas que nós podemos fazer aqui no Python. Essa aqui é a forma que nós podemos trabalhar estruturando o nosso código de uma forma mais completa, para que depois que eu tenha todo o meu código pronto, aí sim eu mando executar e ele já executa tudo aqui no Python Shell para mim, certo? Em vez de eu ter que, vou escrever o 5 mais 2, quando eu der Enter, ele já vai executar o resultado, aí eu tenho que escrever o próximo. Não, eu coloco todo o meu código primeiro, estruturo todo o meu código, salvo num formato .py e mando executar. Aí ele vai abrir o interpretador Python Shell para mim e aí eu consigo verificar se o meu código está correto.
ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, deixa seu like, dúvidas deixe nos comentários. Até o próximo vídeo, um forte abraço, fui!